Olá, tudo bem? Meu nome é Gustavo Oliveira Ketkowski. Eu sou cientista político, sou formado em Ciências Sociais pela Universidade Federal de Santa Maria e atualmente estou cursando mestrado em Ciências Sociais na mesma instituição. Nesse vídeo, eu vou traçar alguns comentários a respeito do filósofo e teórico político Jean-Jacques Rousseau. Jean-Jacques Rousseau foi um importante crítico social, político, filosófico e cultural que nasceu na então República de Genebra, hoje Suíça. Ele é considerado uma das principais figuras, um dos principais filósofos do Iluminismo e um precursor da corrente filosófica que viria a se chamar Romantismo. A sua filosofia política influenciou muitos processos históricos, como o Iluminismo, que se difundiu por toda a Europa, também influenciou alguns aspectos, algumas fases da Revolução Francesa, e também teve grande influência no desenvolvimento econômico, no desenvolvimento da política e do pensamento educacional do século XVIII e XIX. Jean-Jacques Rousseau é um importante expoente do pensamento político moderno. Talvez o mais importante pensador político moderno devido ao seu legado e à sua influência na Revolução Francesa. Suas principais ideias políticas foram expressas nas obras O Contrato Social e o Discurso sobre a Origem e os Fundamentos da Desigualdade entre os Homens. Rousseau é um pensador que nós chamaríamos de um contratualista. Assim como Hobbes e Locke, isso significa que ele estrutura o seu pensamento a partir de um estado de natureza que precede a existência da sociedade e do Estado, e produz um raciocínio de como ocorre a passagem de um estado natural para um estado social. Primeiro, é importante compreendermos o entendimento de Rousseau a respeito do estado de natureza. Rousseau alega que Hobbes imaginou pessoas já socializadas, vivendo fora da sociedade em que elas foram criadas. E por isso comete um erro na análise. Ele entende que o Hobbes pegou as pessoas do século XVII, principalmente na Inglaterra, que passava por uma conturbação, uma violência muito grande, e imaginou essas pessoas vivendo na ausência total do Estado. E imaginou que esse fosse o estado de natureza, um estado de guerra de todos contra todos, sem uma figura de poder que controlasse os impulsos e os conflitos. Para Rousseau, esse foi um erro que Hobbes cometeu. Para o filósofo, as pessoas no estado de natureza não são nem boas e nem ruins. O ser humano russoniano, no estado natural, ele é amoral, ou seja, de certa maneira, ele não tem a capacidade ainda de definir o certo e o errado, o bom e o mal. No estado natural, para Rousseau, a humanidade tem uma valência, de certa maneira, positiva. Há um juízo positivo do Rousseau em relação ao homem natural, né? Não é do Rousseau, obviamente, a expressão, mas há uma proximidade, obviamente, na ideia do bom selvagem. Daquele homem que, não tendo contato com a sociedade, que ainda não tendo estabelecido a sociedade, tem características mais positivas. Mas é importante lembrar, é importante trazer aqui, que para o Rousseau, os desejos do ser humano no estado de natureza, eles são relativos ao corpo, pois o ser humano no estado de natureza não pensa, não tem a razão, a racionalidade estabelecida, e portanto não representa abstratamente as coisas, não estabelece relações abstratas. O ser humano no estado de natureza, russoniano, é um animal como os outros, e vive para saciar seus desejos segundo os seus instintos. Então, o ser humano russoniano seria um animal, entre outros animais na natureza, e viveria para satisfazer os seus instintos mais básicos, as suas vontades, os seus desejos. Em Thomas Hobbes, o ser humano é hostil à sociedade. Ele é tensionado para a vida em sociedade. Em John Locke, por sua vez, os seres humanos tendem a cooperar uns com os outros, são inclinados a formarem a sociedade. Já em Rousseau, o ser humano, em seu estado natural, não é hostil à sociedade e nem inclinado a ela. Nem Hobbes, nem Locke.
Rousseau entende que no estado natural o ser humano não é propenso a gerar a civilização e nem é avesso a isso. O ser humano no período que precede a sociedade é um animal como qualquer outro e não constrói relações complexas. Os sentimentos deste ser humano no estado de natureza são sentimentos de compaixão, de carinho, de afeto, são sentimentos voltados para uma questão muito da sua própria sobrevivência. Então o Rousseau não está entendendo que o ser humano no estado de natureza possa estabelecer questões como maldade, bondade. É um animal. É como se você pudesse imaginar, por exemplo, um cão. Um cão, quando morde uma pessoa, esse cão não está tendo uma atitude boa ou ruim. Ele está mordendo por instinto. Talvez porque ele tenha se sentido ameaçado, talvez porque ele vê aquilo como um perigo para si ou para algo próximo, ou por fome. Então, essa relação complexa de moralidade não havia em Rousseau, ou não havia, no caso, no o homem natural rousseauiano. Então, é nessa perspectiva que o Rousseau vai estabelecer a ideia do contrato social. A concepção de pacto social de Rousseau ela está calcada na questão da propriedade. Os homens vivem bem no estado de natureza, vivem tranquilos, vivem de maneira amigável, digamos assim, apesar da ideia de amizade não ser uma ideia, uma relação poderia ser desenvolvida por este homem rousseauiano. E aí, para Rousseau, tudo vai indo bem no estado de natureza. Até que alguém, uma pessoa, um indivíduo, cerca determinado pedaço de terra e diz que aquilo é seu. E encontra pessoas ingênuas o suficiente para acreditarem nisso. Nesse momento, para Rousseau, funda-se a propriedade e a distinção entre proprietários e não proprietários. O caráter do pacto social rousseauiano surge daí. Os proprietários pactuam entre si e contra os não proprietários. O pacto ele surge para, de certa maneira, proteger a propriedade privada, para proteger aqueles que cercaram um terreno e disseram, este terreno é meu. E encontraram pessoas ingênuas, os não proprietários, que acreditaram que aquele terreno seria deles. E para manter este estado de coisas, o Estado surge. Não, no caso do Rousseau, não só para manter esse estado de coisa, mas para não piorar esse estado de coisa, para não gerar uma desigualdade ainda maior. Diferente dos pactos em Hobbes e Locke, nos quais o estabelecimento do pacto gerava um incremento civilizatório, ou seja, em Hobbes, por exemplo, você sai de um estado de total banalização da vida, um estado de uma morte, um medo de morte permanente, e vai para um estado, uma situação na qual o Estado vai garantir a sua vida. Em Locke, você sai de um estado de coisas no estado de natureza e vai para um estado social ou circunstâncias diferentes, mas nas quais você também tem um incremento civilizatório no sentido de que o Estado vai defender a sua liberdade, a sua propriedade, a sua vida. Em Rousseau, o pacto é produzido para perpetuar a injustiça. O pacto social é injusto para Rousseau. O incremento do pacto social para Rousseau ele é cultural, ele é simbólico. Não é civilizatório, não é humano. O pacto social para o Rousseau não torna o homem, o ser humano, melhor. O Estado para o Rousseau é um mal necessário. Para Rousseau, o indivíduo vive bem sem o Estado. Quando surge a propriedade privada é que o Estado se faz necessário. E numa outra obra que o Rousseau faz nesse período, mas também há traços dessa crítica, no contrato social, o Rousseau afirma que a ciência e a cultura foram produzidas de modo a ocultar a injustiça constitutiva do contrato social. Assim, Rousseau, embora um iluminista e embora um grande influenciador do iluminismo, era um crítico do iluminismo e do racionalismo dos filósofos iluministas. Em síntese, Rousseau entende que a vida social, que acabou se desenvolvendo de uma determinada forma, devido a determinadas circunstâncias, poderia ter se desenvolvido de um modo diferente. O contrato social poderia não ter sido calcado na ideia da propriedade,
o Estado não poderia não ter surgido para defender a propriedade, mas poderia ter surgido baseado em outra situação, ou talvez nem poderia nem ter surgido, né? Então, estabelecendo essa lógica do Rousseau, de que você sai de um estado de natureza, no qual os homens, os seres humanos, não tinham as concepções de bom e mal, não tinham as concepções de propriedade, de divisão do trabalho, e em determinado momento alguém cercou um determinado terreno, estabeleceu que aquilo ali era uma propriedade, começou a dividir tarefas. Neste momento, por Rousseau, houve a necessidade da criação do Estado, justamente para que aqueles que estão fora e que não tenham uma propriedade, de certa maneira, não se revoltem, ou que aqueles que têm a propriedade não tentem ainda cada vez mais ter mais e mais propriedade. O Estado surge, então, com esta característica para Rousseau. Assim, Rousseau propõe um novo pacto que não tenha como base a propriedade. Com o processo civilizatório, que o Rousseau descreve, abdicou-se da humanidade. Abdicou-se da vida tranquila do estado de natureza, uma vida no qual o homem só vivia para satisfazer suas vontades, seus instintos, no qual ele tinha uma maior liberdade. Por Rousseau, o maior estado de liberdade do homem, do ser humano, está no estado de natureza. O novo pacto que Rousseau defende tem que ter como objetivo o encontro com uma humanidade perdida. Rousseau defende um retorno às origens da nossa humanidade. Ele defende um retorno racional a um tempo pretérito. Por quê? Porque ele entende que nós já estamos vivendo em sociedade. Nós não conseguimos voltar para um estado de natureza. Neste ponto, Rousseau difere de Hobbes e de Locke, no sentido de que não há um modelo diádico, um modelo no qual você tem sempre ao mesmo tempo o estado de natureza e o estado social, e o estado de natureza está latente a essa relação. Não, o Rousseau entende que é impossível voltar àquele estado de natureza, no qual você tinha o homem inocente, um animal ainda, entre outros. Mas é possível estabelecer um retorno racional a este tempo pretérito, a este estado de natureza, um retorno no qual o indivíduo toma uma certa consciência do estado de coisas e busca o retorno a este estado natural russoniano. Todos tomam conta, tomam consciência da podridão da vida social e buscam a sua humanidade perdida. A partir de uma autocrítica da nossa vida individual e da nossa vida coletiva, abre-se o caminho para pensar uma nova vida. Rousseau defende uma revolução que passa da individualidade ao coletivo. A primeira revolução é individual, é interior, é o indivíduo tomando consciência da podridão da vida social. Né? Justamente por uma vida no qual você tem proprietários e não proprietários, você tem um pacto que é estabelecido pelos proprietários sobre os não proprietários. Este pacto ele é um pacto com problemas e gera uma sociedade com problemas. Aquela velha máxima de que o homem é bom e a sociedade o corrompe, que é uma maneira de entender o pensamento russoniano, mas não necessariamente com essa simplicidade. Mas o Rousseau, a sociedade ela tem problemas. Então, Rousseau defende uma revolução que passa da individualidade ao coletivo, sendo essa primeira revolução, a primeira revolução individual, interior, e a segunda é uma revolução coletiva. E por que, de certa maneira, se explica que não há revoluções o tempo todo se você tem desigualdade, se você, justamente uma das obras dele, né, e essa desigualdade ele remonta à questão da propriedade, né, o nascimento da propriedade como o nascimento das desigualdades entre os homens, entre os seres humanos. O que se entende que não há revoluções consecutivas o tempo todo, porque você tem sempre um delta, uma diferença entre dois momentos, entre esses dois momentos, entre a revolução individual e a revolução coletiva. E para que ocorra uma mudança significativa, essas duas revoluções devem acontecer. E a diferença entre essas duas revoluções, quando uma não acontece e a outra acontece, é que é uma diferença disfuncional, que surge como empecilho às revoluções.
Enfim, de modo geral, Rousseau trabalha com esta lógica: estado de natureza, surgimento da propriedade, contrato social, estabelecimento da sociedade. Quando você estabelece, e os indivíduos, os seres humanos, em determinado momento, há um momento em que há a tomada de consciência da podridão da vida social. Há uma inconformidade com a ordem social vigente, esta ordem social desigual, com problemas, com problemas propriamente sociais e problemas que ele entende propriamente de moralidade, né? Então, o Rousseau, ele é diferente do Hobbes e do Locke, que vinham de um realismo muito próximo de Maquiavel, de certa maneira, obviamente ainda com tons ideais muito fortes, mas ainda assim os primeiros traços de um idealismo. Rousseau, ele é um construtivista. Ele acredita na possibilidade da construção de uma sociedade virtuosa, né? E ele entende que uma mudança, uma revolução levaria a esta sociedade virtuosa, e esta mudança interior do indivíduo e da coletividade, né? Rousseau, ele é um romântico no sentido em que ele defende um retorno a uma vida selvagem, a uma vida anterior à sociedade. E este retorno, repito, é um retorno racional a esta sociedade. Ele exige que nós retornemos à sociedade anterior, mas o momento anterior à sociedade, mas este retorno, ele é pensado, ele é estruturado, ele é racional. Por quê? Porque nós agora somos indivíduos racionais. E nós já vivemos em sociedade. Então, para retornar para um momento anterior à sociedade, há necessidade de fazer esta abstração, de certa forma, essa construção racional, para podermos voltar a um estado anterior, né? Inconformado com o mundo que está aí, o Rousseau vai indicar a possibilidade de um novo mundo mais virtuoso, uma interação social que ela é idealizada. O Rousseau, ele está numa lógica, numa corrente de pensamento que retoma Platão, que retoma Santo Agostinho, que vai influenciar Kant, que vai influenciar John Rawls. Então o Rousseau está nesse pensamento, numa interação, ele imagina uma interação social, relações sociais idealizadas. Ele imagina uma nova sociedade, que obviamente não é a sociedade que está aí, que é esta ordem social calcada na propriedade. Ele imagina uma possibilidade de um retorno e de uma nova formulação de sociedade que não seja calcada na desigualdade, que não seja calcada na propriedade privada. Jean-Jacques Rousseau partiu do princípio de que houve um estado de natureza. Porém, para Rousseau, este não era o caos que Hobbes descreveu, e não era apenas ordeiro e irracional, como queria Locke. Mais do que isso, no estado de natureza, os homens eram livres e felizes. Foi o processo da civilização, com a divisão do trabalho e da propriedade, que criou a distinção entre ricos e pobres, poderosos e fracos, proprietários e não proprietários. Assim, a sociedade política, ela surge como um mal necessário para manter a ordem e evitar o recrudescimento das desigualdades. Ao criar o Estado mediante um contrato, o indivíduo cedeu parte de seus direitos para que fosse criada uma entidade superior a todos, detentora de uma vontade geral. Ao participar das decisões tomadas pelo Estado, porém, o indivíduo vai recuperar a parcela de soberania que transferiu por força do contrato social, que formou a sociedade política. Essa é a ideia do Rousseau de vontade geral. Um novo pacto social, ele deve ser calcado na vontade geral e não mais na propriedade. E esta vontade geral, o Rousseau entende que é a vontade da coletividade. Não, mas esta vontade geral para o Rousseau não é a média das vontades individuais. Não, ela é algo superior às vontades individuais que se coloca para eles. Ela é indivisível, ela é irrepresentável. E aí você tem a crítica do Rousseau ao pensamento político do Locke, ao pensamento político do Hobbes, no qual o indivíduo
principalmente do Locke, vamos deixar claro, principalmente a crítica do Rousseau é principalmente ao Locke, no sentido de que o Locke o Locke defende o parlamento como principal instituição de um Estado, principalmente pensando num Estado liberal que o Locke está defendendo. O Rousseau dizendo que a vontade geral ela é irreproduzível por outros. Ela ou é a vontade geral e é exercida como vontade geral, ou não. Então a ideia de que você poderia eleger pessoas, representantes, que representariam a vontade dos indivíduos, é inconcebível para o Rousseau, porque uma vez que essa vontade dos indivíduos é representada por outros, ela já não é mais a vontade dos indivíduos propriamente dita. Então a vontade geral, ela não pode, se ela fosse ser representada por outros, ela não deixaria de ser vontade geral. A vontade geral é aquilo que, de certa maneira, é um consenso entre os indivíduos, né? E por isso, para o Rousseau, a democracia se desenvolve por consenso, e não, como diria, por exemplo, Norberto Bobbio, por dissenso, né? Para o Rousseau, o contrato social, ele é este momento em que os indivíduos, um novo contrato social, um novo pacto social, não mais calcado na propriedade, mas porque a propriedade, quando você tem alguns com poderes e você tem outros sem poder, ou quando você tem um com propriedade, outros sem propriedade, uns fracos e outros fortes, ele torna desigual a instituição do pacto. Mas na ideia do Rousseau, de um retorno racional a um estado pré-sociedade, né, um tempo pretérito, você poderia estabelecer um novo pacto, e este novo pacto basearia na vontade geral, todos seriam, de certa maneira, igual nessa instituição do pacto, e você instituiria, então, a vontade geral, né? E a vontade geral, nós podemos tirar algumas questões, por exemplo, hoje em dia, do próprio pensamento da ideia de que todo o poder emana do povo. A vontade geral, para o Rousseau, seria esta lógica. O titular do poder de Estado seria o povo, propriamente dito. Diferente do Hobbes, por exemplo, no qual você tem uma abdicação total dos direitos para o soberano, e o soberano exerce o seu poder de maneira absoluta. No Hobbes, você teria uma mudança. No Rousseau, você teria uma mudança em relação a isso. Por quê? Porque se eu participei do pacto junto com todos os outros em condição de igualdade, no momento em que eu abdico do meu direito à liberdade total, todos estão abdicando a esse direito. E ao mesmo tempo em que eu sou súdito, eu sou também soberano. Eu também estou participando. Eu sou súdito e sou Estado ao mesmo tempo, no momento em que eu estou participando da construção do contrato social. A vontade geral, por Rousseau, obviamente tem um caráter normativo muito forte, né? Esta ideia de que os cidadãos e os indivíduos são também soberanos, que o indivíduo, o cidadão, o povo, ele também exerce, ele se submete ao poder e ele exerce o poder, para o Rousseau, é muito importante. Só que nessa questão, o povo não exerce o poder para o Rousseau mediante representação política, mediante eleição de pessoas, de políticos que vão depois, num parlamento, defender os interesses. Para o Rousseau não há essa questão dos interesses, de pessoas representarem os interesses de outras pessoas. Por isso que a vontade geral para o Rousseau, ela seria, de certa forma, um determinado consenso, uma determinada unanimidade, né? E esta unanimidade, esse consenso, esse pensamento que perpassa todos, esse interesse geral, ele seria simplesmente executado por alguém que conseguisse captar esta vontade geral. E aí você surge duas leituras do Rousseau, que eu já discuto um pouco melhor sobre elas. Mas entender que o legislador, por Rousseau, ele não representa a vontade geral. Ele corporifica a vontade do povo. Ele compreende e incorpora a vontade geral. Desse modo, Rousseau critica o Instituto da Representação, critica a Locke e a institucionalidade lockeana.
A representação por Rousseau distorce a vontade geral. A vontade do representante não é a vontade geral. Rousseau está defendendo uma ideia de uma vida social transparente, sem obstáculos, no qual o poder político, a população exerce o poder político sem intermediários. E ele está questionando se é possível uma vida social sem representação. De modo geral, o pensamento russoniano permite duas leituras. Uma leitura à esquerda e uma leitura à direita. A leitura à esquerda ressalta o aspecto liberal radical e revolucionário do pensamento russoniano. Ao estabelecer uma crítica à ordem social vigente e estabelecer uma perspectiva de uma superação desta ordem, seja num retorno racional a um outro tempo, a um retorno racional pré-contrato, e fundar um outro contrato, uma outra sociedade baseada, tendo um outro caráter, que no caso é a vontade geral, o Rousseau traz essa perspectiva revolucionária, que foi extremamente influente no começo da Revolução Francesa, né, de criticar o Estado vigente que havia, um Estado obviamente monarquista, absolutista, e trazer uma outra perspectiva, na qual o poder do Estado teria como sua principal fonte o próprio povo. Este é uma perspectiva, uma visão, uma leitura à esquerda de Rousseau. Obviamente, o pensamento de Rousseau também permite uma leitura à direita. É uma leitura que vai ter ecos no pensamento de Carl Schmitt, um importante teórico do movimento nacional socialista do nazismo alemão. Explico melhor essa situação. Vamos dizer que o Rousseau é de direita? Não estou dizendo isso. Estou dizendo que o pensamento do Rousseau, principalmente a questão sobre a vontade geral, leva e dá base para um movimento fascista, um movimento totalitarista, um movimento nazista propriamente dito. Explico melhor por quê. O Rousseau, no momento que ele estabelece a vontade geral, ele diz que a vontade geral não precisa de representação e nem pode ser representada. A vontade geral, ela vai ser captada, ela vai ser compreendida e alguém executará esta vontade geral. Ela não precisa de representação, ela não precisa de parlamento, ela precisa de um órgão executor. Neste momento, como diz Rousseau, um homem, um ser humano ou um grupo de pessoas vai captar a vontade geral, vai entender aquilo que é consenso, aquilo que é interesse geral da sociedade e vai executar. Carl Schmitt, filósofo político alemão, jurista alemão também, ele vai justamente criticar que o parlamento, dizendo que os parlamentares têm interesses individuais próprios, eles não representam o interesse da nação. Esta noção de nação é muito importante. Não representando o interesse da nação, eles vão representar o próprio interesse. Ou seja, eles não representam a vontade geral. Até porque lembro, não é representável. O parlamento ele é podre. O parlamento ele tem interesses mesquinhos. Então, é necessário um indivíduo ou um grupo de indivíduos que capte o interesse da nação, a vontade geral da nação, e execute. Esta vontade geral vai ser executada por uma pessoa, por uma liderança que consiga compreender a vontade geral. E nós vamos ter isso como fundamento de muitos regimes fascistas. Por quê? Justamente esta questão, essa crítica às instituições representativas. Pegamos o Brasil, por exemplo, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas se dizia como aquele que representava o interesse da nação, a vontade geral da nação. E se ele representa a vontade geral da nação, mesmo não sendo eleito, de maneira geral, e a vontade da nação é acabar com comunistas, ou a vontade da nação é uma ditadura, ou a vontade da você vai justificando as suas atitudes dizendo que isto é a vontade da nação. Então, a vontade geral, ela permite esta leitura.
no momento em que ela permite uma crítica de direita à democracia liberal, à institucionalidade liberal que teve fundamento em Hobbes e em Locke. Esta é a leitura à direita de Rousseau. Se por um lado você pode fazer uma leitura à esquerda, que também critica a democracia, que estabelece que essa democracia ela não resolve as desigualdades, que o processo ele é dominado pelos interesses econômicos ou interesses de poder. Por outro lado, você também tem uma crítica à direita que estabelece que a democracia liberal, ela não representa realmente o interesse da população, ela não representa a vontade geral da população. Estas são duas leituras que são possíveis de fazer de Rousseau. Um pouco mais complexas, mas obviamente aqui como debate é um comentário, né? Mas trago aqui de maneira geral as posições, né? Então, para começar a finalizar esse vídeo e trazer essa ideia de que o Rousseau ele é um pensador ímpar, um pensador complexo, ambíguo no sentido de que permite leituras diferentes. Mas o Rousseau ele é nas nossas exposições aqui, ele é o último pensador contratualista. E as teorias de Hobbes, Locke e Rousseau exerceram grande influência, principalmente na instituição do direito que nós conhecemos hoje, né, na teoria do Estado. Hobbes ele inspirou o poder absoluto dos reis. Locke teve suas ideias aplicadas nas declarações de independência e nas constituições dos Estados Unidos, Estados americanos, bem como na formação de um pensamento democrático individualista. Rousseau deu o fermento ideológico da fase radical da Revolução Francesa. Então, esses pensadores eles tiveram grande influência, e esta questão é muito interessante de ver como o pensamento desses autores está imbricado com a história não só desses autores, mas a história, de certa maneira, até mundial, ou pelo menos a história europeia, né, para fazermos algumas críticas a perspectivas colonialistas. E esta é a importância que o pensamento de Rousseau traz para a gente, apresenta para a gente. Um pensador com uma leitura um pouco mais complexa, um pensador crítico do racionalismo, da ciência, do iluminismo, da cultura, um pensador que pensa um estado pré-contrato, entende que esse estado pré-contrato ele é mais vantajoso, no qual você tinha realmente o exercício da humanidade e que se perdeu com o processo de civilização. Diferente do Locke e do Hobbes, que pensavam no incremento civilizatório, na ideia de que a civilização traz algo bom para os seres humanos. O Hobbes pensa o contrário. Bom, de modo geral, estas seriam algumas ideias que eu gostaria de trazer e expor sobre Rousseau. Rousseau, obviamente, teve contribuições na área educacional, escreveu romances, teve uma obra muito vasta. Mas, de maneira geral, na teoria política, essas são duas obras que ele traz, O Contrato Social e A Origem das Desigualdades entre os Homens. São obras no qual ele vai justamente fazer esse mapeamento, vai estabelecer a origem das desigualdades, o estabelecimento do contrato e a perspectiva de um novo pacto social calcado na vontade geral. Eu agradeço muito pela atenção de vocês, espero que eu tenha conseguido trazer as ideias aqui de maneira clara e muito obrigado pela atenção.